Prazer momentâneo. O que muita gente tem dificuldade de fazer, que é sacrificar alguns prazeres momentâneos ali, por exemplo. Tem muita gente aí que compra carro de 100 mil, de 200 mil, com o negócio precisando de um investimento ali, que talvez 50 mil investido no negócio ia dar 10 carros daquele. Mas a pessoa não faz, por quê? Que é um prazer momentâneo. Né? O cara prefere andar de carro novo, né, de 300 mil, do que investir no negócio pra faturar mais. Né? E é você dar um passo atrás. Eu não dei um passo atrás. Eu dei Não, 10 jamais. passos atrás. Eu considero Né? investimento. Eu deixei né? um trabalho de 20 anos. Sim. Um trabalho que tinha um belo ganho. Muita financeiro. gente provavelmente chamou, né? você é louco, como é que Sim, você vai fazer inclusive, negócio? família. Rapaz, você vai largar o Sim. certo pelo duvidoso. Sim. Você falou a família. Geralmente, gente, as pessoas mais próximas são as que mais falam isso. E muitas vezes falam assim, meu Deus do céu, fulano não quer que eu cresça. Não é por isso, não. É porque quem gosta da gente tem aquele sentimento de proteção. E quando a pessoa, às vezes, não tá enxergando lá na frente o que a gente tá, a proteção dela é o quê? É enxergar o que tá mais claro pra ela ali, que é a estabilidade atual. Então, quando alguém falar pra você, não faz isso não, você tá melhor assim, entenda que não é por mal, mas você tem que ouvir aquela opinião e filtrar muito bem, sabendo aquilo que você quer claramente. Não é isso, Fernando? Mas sabe como é que eu me blindo disso? Blindagem. Eu aprendi uma coisa. Abre os olhos e fecha os ouvidos. E fecha mais ainda a boca. Aí. Né? Então, quando eu montei a frota Observar muito, né? todo o meu projeto de frota distribuidora, só quem sabia era minha esposa. Ninguém mais. Pronto. Por que minha esposa? Porque se ela como diz lá na Bíblia, né? É carne da minha carne. Se nós somos parceiros, né? Se nós estamos juntos, então se é uma decisão de família, que envolve a família, Importante, os filhos, né? eu tinha 2 crianças na época, eu tinha que compartilhar esse anseio com ela. E ela, como sempre foi muito companheira, ela só me respondia assim, o que você fizer, eu apoio. Onde você for, eu vou junto. Sempre Legal. foi assim, desde o nosso primeiro dia de casamento. Né? Muito importante. E aí ela sempre me apoiou nesse sentido. E aí eu me desfiz daqueles prazeres momentâneos, saí de um carro naquela época de 110 mil reais e voltei para um carro de 18 mil reais. É pra você ver. ver. Muita Então, gente que tá assistindo, duvido que você teria coragem de fazer isso. Teria? Comenta aí se você teria, ou quem já fez algo assim, liquidou um patrimônio, uma casa, um carro, uma coisa que você tinha pra investir no seu negócio. Vamos ver se você foi heróico bastante. Comenta aí pra gente também. E aí um colega virou e falou para mim assim, quando eu tava montando, já tava com o galpão quase já levantando parede, você tá louco? Por que você não alugou um ponto aí, tipo um ponto ali da algodoeira ali, alguma coisa, começar no aluguel, se esse negócio não dá certo? Falei, mas eu não tô... Não tem plano B, né? O plano B é o plano A dar certo. Eu só tenho 2 caminhos. Ou dá certo, ou dá certo. É isso aí. Não tem outro caminho. Foi muito difícil? Cara, você não tem noção da dificuldade. E eu achava que eu conhecia tudo, eu não conhecia. Eu achava que eu sabia tudo, eu não sabia. Imagina. Só uma ponderação, você falou que começou do zero, mas eu acredito que, fazendo uma adição, algo muito importante você tinha quando começou, que era a experiência de 20 anos que você já tinha. E eu acho que muita gente comete um erro também, Vinilton, que tem o dinheiro, às vezes ganha ali por algum acerto de seguro ou alguma coisa ali que ela recebe e ela fala assim, eu não quero trabalhar para ninguém, eu vou empreender. A pessoa não passou por uma fase de experiência, como você citou aí, e ela abre o próprio negócio sem o conhecimento, sem a experiência, e aí quebra a cara. A gente tem índices aí altíssimos de empresas que morrem antes dos 5 anos. Eu acredito que muito é devido à experiência. Eu acho que é um ponto importante, né? Então você acredita que tinha uma experiência muito legal e ainda assim você falou que chegou lá, quando você vai pra prática, ainda tem muita coisa que você achava que sabia, mas não sabia, né? Ou teve que fazer diferente, porque quando você tá trabalhando em uma outra empresa, quando você vai montar a sua, é que você enxerga de verdade os desafios que talvez você não estava enxergando. Via ali, mas quando você tá do outro lado, você começa a entender mais a fundo ainda, né? Uma outra coisa que eu queria complementar, eu queria até que você falasse um pouquinho também, que acho que muitas empresas acabam fechando, é a questão de ficarem acomodadas. Por exemplo, você falou que você sempre foi da agitação, né, de querer sempre algo a mais.
você não esperou que o governo aumentasse o seu salário por determinação da lei. Eu acho que as pessoas ficam esperando o ano novo entrar para aumentar o salário mínimo. Gente, esquece. O aumento do salário mínimo é irrisório perto do que você consegue alcançar com seu potencial próprio, entendeu? Se você trabalha para outras pessoas, você consegue crescer sim lá dentro. Outra coisa também que eu vejo é a questão do acomodado, e até saber também um pouquinho mais à frente como foi o seu desafio. Muita gente, né, tanto colaborador quanto a empresa, fica naquela labuta ali. No caso do colaborador, a minha empresa não está crescendo, eu não estou vendo um futuro para mim aqui, não enxergo um aumento de salário para mim, eu vou embora. Sendo que, para uma empresa crescer, muita gente acha que a responsabilidade é do dono, mas não é. Você vestiu a camisa da empresa e entendeu que para aquele crescimento acontecer ali, dependia de você também. Muitos colaboradores, se você está assistindo a gente aí, se você está numa empresa lá que você acha que ela não está crescendo, que você está querendo sair fora, quando foi que você pensou, falou assim, deixa eu propor aqui pro meu chefe aqui um acordo de parceria. Se eu fazer a empresa crescer tanto aqui, eu ganho tantos %, entendeu? Então, assim, tudo depende de você ter sangue no olho, a gente fala, né, esse termo aí, que eu acho que é a questão de você ter vontade, ter ambição sadia e não ficar acomodado. E do lado do empresário, Benilton, assim, a gente lida com muita gente, hoje a gente, graças a Deus, tem clientes praticamente em todos os estados do Brasil, vemos culturas diferentes, mas uma coisa é comum, né? São dois lados do empreendedor. Aquele que realmente está lutando ali para ir para frente, ele tem interesse, mas ele precisa ali talvez de uma experiência, de um aprendizado, de um acompanhamento. E tem aquele que abriu o negócio ali, mas você vê, ele age como se ele fosse um empregado. Como se a responsabilidade do negócio crescer não fosse dele, fosse do governo, né? Aí as coisas estão difíceis, meu Deus, é o governo. Ainda passa um governo, passa outro, ele reclama. Todo governo que passa, ele reclama, né? A crise, né? É claro que a gente teve a pandemia que foi uma crise de verdade, mas a gente tem... isso eu acho que desde quando eu me entendo por gente, as pessoas estão passando por dificuldade, é a crise. Essa crise nunca acaba, né? Então, assim, eu vejo muitas pessoas acomodarem e não ter esse senso de responsabilidade de galgar, né, a própria trilha e alcançar os objetivos por conta própria, por mérito próprio. E eu vi em você, além de ser uma pessoa, pelo pouco que você contou, acho que o pessoal que viu até agora já gostou demais da história, foi uma aula que eu fiquei encantado aqui, uma pessoa íntegra e uma pessoa que sempre teve isso na cabeça, certo? Agora, um desafio grande que eu imagino que você passou, e talvez passe até hoje, que eu acho que muitos que estão assistindo vivem, como que você transmite isso, né? Aí a gente já falando um pouquinho de metas também, como você transmite. Como que você, Benilton, transmite essa vontade de fazer as coisas acontecer para a equipe que trabalha com você, e até fazendo ponderação, né? Não sei se é algo, pensamento não, a gente vive no interior. E o interior, né, naturalmente, as pessoas são um pouquinho mais acomodadas. Né? Como que você lida com isso? Conta pra gente. Você tem que pensar, eu busco fazer o que as pessoas imaginem assim. Digamos que eu tenha uma deficiência de vitamina C no meu organismo. O meu organismo não fala assim, eu vou produzir a vitamina C porque amanhã o dono do meu corpo ele vai chupar uma laranja para reabastecer a vitamina C. Então, as pessoas têm que entender, primeiro eu dou o resultado, ou seja, primeiro eu chupo a laranja, primeiro eu tomo a cápsula de vitamina, primeiro eu tomo lá a minha acerola, depois o meu corpo vai gerar a vitamina C. Uhum. Então o meu colaborador ele tem que estar seguro e entender que toda vez que a empresa cresce, que algo de bom também gera para ele. Ou seja, financeiramente, ou seja, conhecimento, ou, na pior das hipóteses, estabilidade de trabalho. Em um Brasil que tem trocentos milhões de desempregados, ele pode falar assim, eu falo para todo mundo que trabalha comigo, se você trabalhar cumprindo o que nós acordamos, você pode financiar a sua casa, pode comprar seu carro, porque você tem estabilidade de emprego, como se você estivesse trabalhando no setor do governo, né? Como se tivesse feito um concurso público, digamos assim. Com oportunidade de crescimento. Legal. Então, eu deixo as pessoas entenderem isso. A outra coisa, tudo bem, eu sou o dono da empresa, mas eu faço com que a minha equipe entenda que o resultado dela não é só eu que trago. Eu sou a pessoa que leva as diretrizes, mas cada um tem sua responsabilidade. Cada um tem seu papel.
Você quer ver a pessoa, eu ficar furioso? É o cara ter uma responsabilidade e bater na minha porta e perguntar: o que eu faço com isso? E aí, o que você faz? Você, no caso, como A chefe daquela responsabilidade, a pessoa, responsabilidade não é sua? devolve pra eu ela, não né? te dei essa responsabilidade? Você faria o quê? O que você faria? Eu acho que muita gente tem essa Né? dificuldade. Se A você, gente tem, às se vezes, você né? faria isso, você. Ah, eu faria tal coisa, chefe. Então, você assumiria esse risco? Se você fosse eu, você assumiria esse risco? Por exemplo, eu tive um caso outro dia lá, né? O caminhão estava prestes a fazer uma viagem e tinha um problema mecânico que, na minha visão, o caminhão não poderia sair da oficina, não poderia sair de casa carregado. E a pessoa, por uma pressa, uma coisa, tava lá, ia carregar o caminhão. Eu cheguei bem na hora. E eu fiz a pergunta. E aí, o que você vai fazer nesse caso? Ela falou assim: o que você mandar eu faço. Digamos assim, né? Aí, isso já tem tempo. Complicado E isso aí. agora, inclusive, aconteceu algo parecido. Eu falei: então eu vou te fazer uma pergunta. Você faria o quê? Aí a pessoa parou. Botou a pessoa pra pensar. Isso já tem tempos já, né? Essa semana aconteceu algo parecido, mas a pessoa já tem uma atitude diferente, né? Positiva, Aham. Ó, inclusive, né? E na época eu fiz a seguinte pergunta. Se quem for de carona nesse carro, ou for o motorista desse carro, for você, for o seu filho, a sua mãe, o seu pai, a sua esposa ou seu esposo, você autorizaria esse veículo a carregar hoje? Não. Eu falei: então por que você quer carregar? Então daqui pra frente você sempre vai pensar: se for comigo, eu faria? Não, se você não faria, não faria. Decisão aí. Essa é a sua decisão.